Olá, meu querido irmão, tudo bem? Tudo na paz? Shalom Lahema para você, Shalom Lahema para todos nós, Shalom Lahema para todos os ouvintes e praticantes da palavra do nosso eterno Criador. Meu querido, lá no cantinho você está vendo uma televisão daquela antiga, que às vezes eu uso ainda, dependendo da situação eu ainda uso, tá bom, querido? Mas, meus queridos, estamos alegres, felizes por estarmos mais uma vez aqui para divulgarmos um vídeo para o nosso conhecimento espiritual. Querido, você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação na opção todas, compartilhe esse estudo, tá bom? E não se esqueça, comente, deixe a sua opinião, não precisa você concordar comigo, não. Eu só quero a sua opinião. Mas se você concordar, é melhor ainda. Até porque os vídeos do nosso irmão Alberto Lírio não tem muito como discordar, não. Porque eu só leio o que está escrito. E, de acordo com o meu entendimento, você aí também concorde ou não. Mas é muito difícil alguém discordar, porque a gente menciona a palavra e lê o que está escrito. Sabe o que eu quero falar hoje? Eu quero falar hoje sobre vida eterna. O que você acha que é a vida eterna para você? O que você acha? Me diz aí nos comentários. Me diga aí. Sabe por que eu estou falando isso? Porque muita gente no YouTube está brigando, está discutindo um com os outros. Parece até que um quer provar que tem mais conhecimento do que o outro. Longe disso. Eu não quero isso para mim. Eu só quero ler o que está escrito e você concordando ou não, mas eu te respeito e você me respeita. Quem sabe aquilo que eu ainda não sei e você sabe, você me ensina. Quem sabe, talvez tem coisa que eu sei que você não saiba e às vezes você vai aprender. Mas aqui não tem essa coisa. O nosso irmão Alberto Lírio sabe tudo, que eu não sei tudo. Eu tenho 45 anos estudando a palavra. Sabe, querido? Mas eu acredito que se o leitor da palavra de Deus, se fosse uma profissão estudar a Bíblia, a única profissão que não teria diploma é a profissão de ensinador. Por quê? Porque ele nunca se forma. O ensinador cristão da Bíblia, ele nunca se forma. Então ele nunca vai receber diploma. Por quê? Porque a palavra de Deus, do Eterno, diz que a palavra se renova a cada manhã. Se ela se renova a cada manhã, como um dia eu vou alcançar um diploma de PhD em divindade? Como que eu vou alcançar um diploma de Bíblia ou de biblista? Como? Se cada dia que eu abro a palavra, ela tem coisas novas. Então não tem como pegar diploma. Se ela se renova a cada manhã, na verdade o que eu tenho que fazer é uma pós-graduação todo dia, em cima daquilo que eu leio na palavra de Deus. Sem enrolo, né? Vamos logo à palavra. Mateus capítulo 10, versículo 28. Olha o que está escrito aqui. Eu vou falar sobre vida eterna. Querido, acabou. Depois que eu mostrar esses textos a você, você tira a sua conclusão. Acabou, querido, acabou. Conhece aquela frase de Galvão Bueno, toda vez que a seleção brasileira é campeã da Copa do Mundo? Acabou! Acabou! Acabou, querido. Não tem mais condições de você ficar ligado a uma religião, a uma denominação. Vida eterna não depende de religião, não depende de denominação. Vida eterna eu vou te mostrar na Bíblia. O que é vida eterna na visão do eterno Criador. O que é. Então veja aí. Primeiro texto que nós vamos ler. Na verdade, o primeiro versículo, Mateus 28. Mateus 10, melhor. E o versículo 28. Não temais. Isso é Yahshua falando. Não temais
os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, que é na sepultura, tanto a alma como o corpo. Ou seja, a fonte, a sede dos seus desejos, dos seus pensamentos, que é a alma, das suas vontades, que é a alma, e o corpo físico. O corpo físico, essa estrutura, esse esqueleto aqui. Então, o Yahusha, ele está falando, em vez de vocês temer quem mata o corpo, vocês deviam temer quem mata não só o corpo, mas sim fazer perecer na sepultura tanto o corpo como a alma. Querido, uma coisa eu quero falar para você. Perecer aqui é um verbo infinitivo que significa o quê? Falecer. Esse verbo infinitivo perecer, ele quer dizer perecer, falecer, acabar, findar-se ou deixar de existir. Esse verbo perecer, ele é infinitivo e significa tudo isso, tá bom, querido? Falecer, acabar, findar-se ou deixar de existir. Então, esse verbo perecer. Agora, veja bem, nós temos aqui em Mateus, no capítulo 19, a segunda menção sobre vida eterna. Mateus, capítulo 19, o versículo 29. Olha o que diz aqui. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai e mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a salvação. Preste atenção que aqui aparece o primeiro quesito, o primeiro critério para alguém alcançar, alguém ter a salvação. Então aqui aparece o primeiro quesito. Então veja bem. Então, nessa passagem, você já começa a ter noção do que é vida eterna e o que você faz para alcançar a vida eterna. Não é aquilo que a religião diz, não é aquilo que a religião fala. É mentira. Preste atenção. Então, nós vamos observar em João 3, 13 ao 16. Preste atenção aqui. João 3, do 13 ao 16. Vamos lá? Vamos comigo aí? João 3, 13 ao 16. Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu. Travessão. Que é quem? O Filho do Homem que está no céu. Preste bem atenção. Então, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma, importa que o Filho do Homem seja levantado. Para que, preste atenção, causas e efeitos. Por que o Filho do Homem precisava ser levantado? Essa é a causa. Agora, olha o efeito. Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Preste atenção o que é a vida eterna no conceito, na visão do Filho do Eterno Criador, na sua manifestação Yahusha. Então, nós observamos aqui, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. A condição aqui para você ter a vida eterna, que nós vamos explicar daqui a pouco o que é a vida eterna, a condição é crer, mas não é na religião, não é crer em denominação, não é crer em líderes religiosos, é crer naquele que enviou, para que todo aquele que nele crê em Yahusha, tenha a vida eterna. Agora observa o 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele é uma preposição, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. Então vamos lá. Então, o que é a vida eterna no conceito bíblico, na visão de Yahshua? Vamos então para Romanos, no capítulo 5, 15 ao 18. Vamos aprender aqui o que é a vida eterna no conceito bíblico, na visão de Yahshua. Romanos 5, 15 ao 18. Observe isso aqui. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Pois se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais agora a graça de Deus e o dom pela graça, que é um dom só de um homem, Jesus Cristo, abundou para com muitos. O dom não é como a ofensa de um só que pecou. O juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas, para a justificação, porque muitos pecaram, né? Não era só Adão, agora era os judeus, por causa da lei. Preste atenção. Pois, agora, se pela ofensa de um só, ou seja, de Adão, a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, que é Jesus Cristo. Reina em vida, não na morte ou depois da morte. Preste atenção. Agora o versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, comparação, né? Assim é comparação. Por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Então preste atenção, aqui nós vemos que vida eterna é imortalidade. O que é a vida eterna? Imortalidade. E o que é imortalidade? Vida eterna. Eternidade é a imortalidade. Vida eterna é você ser imortal, é você viver para sempre. Na terra, você vive aqui enquanto você tem vida nesse corpo físico, mas a sepultura é um closet onde você só vai para trocar de roupa. 1 Coríntios capítulo 15, o nosso irmão Saulo, né? Ele explica isso. Então, querido, vida eterna é imortalidade. Mas qual o critério para se conseguir a vida eterna ou a imortalidade? João 3,16. Aqui o critério é crer. Você viu que a religião acabou. Não tem mais para religião. Acabou, querido. Acabou. Religião, sabe o que é? É fake. Religião é fake. Aquilo que o Eterno fez por você, a religião pegou como se fosse critério dela. Você está vendo aqui? João 3,16. Qual é o critério para você viver a vida eterna? Porque todo aquele que nele crê não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. Então, vida eterna não é oferecida por religião. E outra coisa, você não precisa fazer parte de uma religião, estar dentro de uma igreja física, de uma denominação, para você ter vida eterna. Você só precisa crer no eterno Criador e na manifestação dele como filho. Você só precisa disso. Então, o critério para a salvação, a vida eterna, é crer sem R, tá? Crer sem R. É C-R-E acento, tá bom? Então, vamos ainda para de João 17. Preste atenção. João, capítulo 17. E isso que eu estou falando, eu só estou usando palavras que o próprio Criador, na manifestação de Filho, ele usou. Eu não estou usando ainda palavra dos profetas, não. Dos apóstolos, discípulos, não. É só do eterno Filho. Preste atenção.
João 17, 2 e 3. Olha só que legal, que interessante aqui. Ou você se liberta de uma vez, ou você não acredita no que está escrito, falado pelo próprio Filho. Preste atenção nisso aqui. Capítulo 17 de João, versos 2 e 3. Pois lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos os que lhe deste. Agora preste atenção no versículo 3. Ora, a vida eterna é esta, 2 pontos. O próprio Yahusha vai explicar na visão dele o que é vida eterna. Presta atenção. Ora, a vida eterna é esta. Olha o que é vida eterna. E os religiosos aí pregando que vida eterna é você estar metido dentro de uma igreja física, pagando dízimo, entregando, você pagando pela sua salvação, sem ter noção de que o preço já foi pago. Preste atenção. Ora, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, ele está se referindo ao Pai, na sua manifestação de Pai, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esta é a vida eterna. Olha que diferença que o sistema prega ou apregoa para você. Olha a diferença. E Yahusha está falando que a vida eterna é crer em quem enviou ele, na manifestação do Pai, e no Filho, na manifestação de Filho. Então ele está dizendo, esta é a vida eterna. Então está claro, querido, que vida eterna não é ser membro de igreja. Está claro que vida eterna é crer no Pai e no Filho, na manifestação do próprio Eterno. O Verbo se fez, ou seja, ele se transformou em carne e habitou entre nós. O Verbo se fez, quer dizer, se tornou. Então, você preste atenção, nós vamos voltar agora no capítulo 5 de João, no versículo 24 e 25. Vamos voltar a João, capítulo 5, versículo 24 e 25. Ou você acredita nisso aqui, ou você tem que dizer, olha, eu não acredito nem no que o Filho do Homem falou. Tudo bem que ele falou isso aí, mas para mim é mentira. Vida eterna é só quando eu for arrebatado. Querido, então você não acredita nem no que está escrito. Capítulo 5 de João, 24 e 25. Ele mesmo falando, o Filho do Eterno, Yahusha. Em verdade, eu vos digo, quer dizer, eu digo a vocês, porque ele está falando com os judeus, nós fomos enxertados. Eu vou fazer um vídeo sobre essa questão, você ser enxertado por causa da justificação de Abraão, você foi enxertado, você como gentil, você foi enxertado na videira por causa da justificação. Eu também fui, você foi, porque nós somos gentios, nós nascemos depois da cruz, nós fomos beneficiados pelo que aconteceu, mas para ser beneficiado, nós fomos enxertados, ou seja, a árvore já estava grande, já estava bonita, então nós fomos enxertados do ladinho dela aqui, ó, para fazer parte. Você sabe o que é enxertado? Você sabe. Olha o que diz aqui. Em verdade, vos digo, que vem a hora e já chegou. O tempo verbal aqui era o momento que ele estava ensinando isso aqui, já tinha chegado. Em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Então preste atenção. Em verdade, eu vou ler o 24. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Preste atenção nisso aqui. Tem a vida eterna. Tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Querido, se naquele tempo que eles estavam vivendo, Yahusha já estava falando, o verbo tem
a vida eterna e o verbo já passou. Deixa eu explicar isso aqui para você. Está claro que vida eterna não é ser membro de igreja. Olha o que diz. Observa o verbo imperativo tem. Esse verbo é imperativo. O verbo tem a vida eterna. Ele é imperativo. Então ele diz assim: observe o verbo imperativo tem a vida eterna, ou passou da morte para a vida. Isso é instantâneo, querido. A partir do momento que você acredita, que você crê no eterno como o Criador de todas as coisas e no seu Filho, na manifestação, a partir deste momento, você já passa a ter a vida eterna, e você passa a ter a vida eterna e já passou da morte para a vida. Ou seja, isto é instantâneo. Aqui não existe cerimonialismo para alcançar. Só existe uma regra: crer. Querido, quando você entra nas denominações, na religião, você passa por uma série de cerimônia. É cerimonialismo para dízimo, para oferta, para campanha, para jejuns, para culto de oração, culto das irmãs, culto de campanha, culto de... Isso tudo é cerimonialismo. Isso não soma em nada para a sua vida eterna com Cristo. A vida eterna, você só precisa crer. Você não precisa continuar praticando nenhum cerimonialismo. Então, observe esse verbo imperativo que ele fala aqui. Aquele que crê, ele já tem a vida eterna, não vai entrar em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade, eu vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Mas ouviram, e os líderes religiosos estão te enganando, querido. Eles só querem você lá para arrancar o teu dinheiro, para meter medo em você. Ou a Bíblia está mentindo, ou Yahshua está mentindo. Agora, esse verbo aqui, esse verbo imperativo tem, e o verbo passou, isso aqui é instantâneo. A partir do momento que você acredita, que você dá crédito, acabou. A religião é um fake. A religião é fake, meu querido. Ela não se sustenta. Agora observe como manter, já que agora você tem a vida eterna e eu tenho vida eterna, que vida eterna é a imortalidade. Quando esse corpo aqui fiz perecer, o espírito ele vai continuar, só que na pátria dele. Muita gente faz confusão, né? A Bíblia diz que lá em Hebreus 12, 22 e 23, eles lá já estavam vivendo na pátria celestial. Ali eles tinham a pátria celestial como uma condição espiritual. Tudo bem, eu acredito que pátria também, olha o advérbio que eu estou usando, também se refere à eternidade lá no lugar. Eu disse também, eu usei aqui um advérbio, para muita gente não achar que eu estou dizendo que pátria é só uma condição. Não, eu estou falando que também, eu estou usando um advérbio para acreditar também que pátria se refere a um lugar também. Mas eu não desacredito de que pátria celestial, porque os apóstolos estavam na terra, Paulo estava na terra, e ele falou com os crentes lá, os hebreus, que ele já tinha alcançado a pátria celestial. Eu vou ler para depois alguém não ficar, né, falando uma coisa ou outra. Presta atenção. Hebreus 12, 22 e 23. Mas tendes, não se esqueça que esse tendes é um verbo transitivo. Tendes, possessivo, né?
transitivo do possessivo. Mas tende chegado, preste atenção, que esse tempo verbal é presente na época deles, ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Aqui se refere a uma condição, porque eles estavam ainda na terra. Tende chegado ao Monte Sião, isso é espiritual, esse verbo é transitivo, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Isso aqui está falando de uma condição. E a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, inscrito no céu, tende chegado a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Prestou atenção que isso aqui se refere a uma condição. Agora, pátria celestial, para nosso irmão Alberto, eu acredito que também se refere a um lugar, além de uma posição espiritual. Bem falado, bem informado? Então voltemos aqui. Então agora observam como você já tem a vida eterna, e eu já tenho. Observe como manter a vida eterna em nós. Vamos para 1 João. Como manter, já que eu tenho e você tem, como nós vamos fazer para manter, então, essa vida eterna em nós? Porque tem um jeito de manter. Não é só ganhar, tem um jeito de manter. 1 João capítulo 3, versículo 14 ao 17. 1 João 3, 14 ao 17. Olha aqui. Nós sabemos, era eles lá, nós fomos enxertados, e eu posso usar esse nós aqui como eu, porque eu faço parte disso agora. Eu faço parte disso. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Olha, nós sabemos que nós já passamos da morte para a vida se amamos os irmãos, ou porque nós amamos os nossos irmãos. Porque quem não ama, ele permanece na morte. Você entende que isso aqui é espiritual? Como manter a sua vida eterna que você adquiriu, então, acreditando no Filho e acreditando no Pai? Agora você tem. Mas é preciso um capricho para você manter essa vida eterna. Você tem que continuar amando o irmão. Ou passar a amar, se você não amava. Porque agora você já tem a vida eterna. Então observe isso aqui. Até o versículo 17. Eu li o 14. Todo o que odeia seu irmão é homicida espiritual, que mata os outros com palavras, com gestos, não é? Com atitudes, não é com uma arma, mas é com palavras. Esse é o homicida espiritual. Preste atenção. Todo aquele que odeia seu irmão, ele é homicida. E vocês sabem que nenhum homicida tem vida eterna. Como é possível? Um homicida, quem mata o seu irmão com palavra, com gesto, com ações, ter vida eterna? Não tem. Porque se o combustível para manter vida eterna é amar, ou é amando, se eu não amo, eu não tenho combustível para fazer essa vida eterna continuar em mim. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Então, e diz aqui, vocês sabem que nenhum homicida tem vida eterna permanente em si. Ou seja, ele pode ter, quando ele está amando. Mas se ele não, quando ele passa a odiar, ele perde. Porque a palavra permanente é uma coisa que é transitiva, é transitório. Se ela não tem vida eterna permanente, ou seja, antes teve, mas agora não tem. Então, isso aqui perde sim. Se eu falar assim, meu filho, pode qualquer pessoa fazer o mal contra mim, mas mesmo assim eu amo. Mas se um dia eu der na cabeça e falar assim, sabe de uma coisa? Eu vou revidar. Eu vou pagar com a mesma moeda. Aí, eu não tenho vida eterna em mim mesmo. Olha só, nisto, nós conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. O versículo 17. Quem tiver bens no mundo e vendo o seu irmão necessitado, fechar o coração, não é? O seu coração, como
estará nele o amor de Deus? Tem jeito? Claro que não, querido. Amando uns aos outros é que nós vamos manter a vida eterna em nós. Finalizando então, 1 João, capítulo 5, o versículo 1. Olha que bonito, finalizando o vídeo. Olha só. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é gerado, ou é nascido. Agora, checkmate. 5 e 20. Versículo 20 do capítulo 5 de 1 João. Checkmate aqui. Também sabemos que o Filho já veio. Nós sabemos disso. Que o Filho já veio. E nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E estamos naquele que é verdadeiro. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. É por isso que eu digo que o Filho era o Pai, mas em manifestação de Filho. Isso aqui corrobora com aquilo que eu acredito. Você não é obrigado a acreditar. Mas, olha só, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Esse verdadeiro aqui, esse verdadeiro, nesse caso aqui, esse verbo, ele é o sujeito, não é? Não é o sujeito? Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Você entendeu o que é vida eterna? Vida eterna é imortalidade. E como que você preserva a imortalidade em você? Amando aos nossos irmãos, amando aos nossos semelhantes. Acabou! Será que alguém vai de contra isso aqui? Alguém tem coragem de ir contra isso aqui? Acabou. Religião, nunca mais. Religião é fake. Você já tem em você o combustível para manter a vida eterna em você, e você já passou da morte para a vida. Não vai passar como a religião ensina. Já passou, porque o combustível você tem. Você tanto acreditou, como tem o combustível para manter a vida eterna em você, que é o amor. Sem amor, nada de vida eterna. Sem amor, nada de imortalidade. Sem amor, nada disso. Aí é por isso porque muita gente permanece na religião, porque para eles o combustível da vida eterna é a religião. Para nós em Cristo, o combustível da vida eterna é o amor. Amor, amor, amor. Mas para os religiosos, o combustível da vida eterna é a religião, a religiosidade. Acabou. Já era. Religião é fake. Graça eterna e até o próximo vídeo. Amém. Shalom Lahema. Amém.